Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais e também aos desencarnados que vieram acompanhar a nossa explanação de hoje. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez? Já conhecia o Espiritismo ou é a primeira vez na Casa Espírita? Já conheci, então, primeira vez na Casa Espírita. Esperamos que o Espiritismo traga as respostas necessárias para todas essas dúvidas que aparecem. Antes de nós começarmos a nossa fala, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus. Aqueles que quiserem e puderem cerrar os seus olhos, levando pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores dessa casa, aos nossos mentores, pedindo a eles que nos instruam, nos inspirem, para que possamos aprender um pouco mais com as lições desta noite. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. E assim seja. A mensagem de hoje foi inspirada nesse livro aqui, Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, para as mãos de Chico Xavier. Cada capítulo começa com uma citação do Evangelho e mais uma citação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós vamos buscar nessa obra a inspiração para a nossa fala de hoje. Vinde a mim, todos vós que andais em sofrimento e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11. Essa mensagem de Jesus, através de Mateus, nos remete a termos esperança. Mas o que é a esperança? A esperança é a filha da fé. Ambas estão uma para a outra, como a luz reflexa dos planetas está para a luz do Sol. A esperança é como o luar que se constitui dos bálsamos da crença. Nos define Emmanuel, o Consolador. Mas para nós basta vermos os peregrinos que vão à Aparecida, que vão a Santiago da Compostela, que vão até Meca. Todos eles vão imbuídos de fé e alimentados pela esperança. A palavra esperança é uma frase que representa a promessa de um futuro melhor. É uma expressão de otimismo e fé, que oferece conforto e inspiração nos momentos difíceis. As palavras de esperança são aquelas que inspiram, motivam e trazem conforto em meio às dificuldades. Elas são sementes que podem florescer em um jardim de resiliências e crescimento. Palavras de esperança podem nos ajudar a superar desafios, restaurar nossa fé e nos conectar com um propósito maior. As palavras de esperança não são simplesmente palavras vazias, são ferramentas poderosas que podem transformar nossas vidas. Elas nos dão poder para enfrentar as adversidades, com coragem, encontrar soluções criativas e cultivar um senso de paz interior, mesmo nas horas mais sombrias. As palavras de esperança podem iluminar nosso caminho e nos guiar para um futuro melhor. A esperança é um estado emocional positivo que envolve expectativa e desejo por um resultado favorável. É uma crença
de que eventos positivos ocorrerão no futuro, mesmo diante de circunstâncias desafiadoras. A esperança é uma força motivadora, que nos impulsiona a superar obstáculos e buscar nossos objetivos. A esperança tem vários aspectos que contribuem para o seu significado geral. Um aspecto é o foco no futuro. A esperança olha para frente, antecipando melhorias e possibilidades. Outro aspecto é a confiança. A esperança é baseada na crença de que somos capazes de atingir nossos objetivos e que as coisas podem melhorar. Por fim, a esperança envolve ação. Não é apenas uma emoção passiva, mas também uma motivação para tomarmos medidas para criar um amanhã melhor. A palavra de esperança carrega consigo um profundo significado, expressando confiança, otimismo e expectativa em um futuro. Ela representa a crença de que existem possibilidades de superação e crescimento. É um sentimento que nos impulsiona a agir, nos dando forças para perseverar e buscar nossos sonhos. A esperança oferece ensinamentos valiosos para orientar nossa vida e fortalecer nossa fé. Ela nos ensina a confiar em Deus em todas as circunstâncias, pois Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Também nos encoraja a viver com amor, compaixão e perdão. Essas virtudes refletem o caráter de Deus. Ao abraçar esses princípios, podemos encontrar esperança e paz em meio às infelicidades. Quando abraçamos a esperança, podemos encontrar força interior, superar obstáculos e construir uma vida mais plena. A esperança nos liberta do desespero e nos direciona para um caminho de crescimento e transformação. Ao cultivar a esperança em nosso relacionamento com Deus, podemos experimentar uma fé renovada, uma conexão mais profunda e uma compreensão crescente do amor de Deus e o propósito para nossas vidas. A esperança nos impulsiona a crescer em graça, conhecimento e compreensão, moldando-nos à imagem de Cristo. A esperança é uma das virtudes teologais. E virtude é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem a pessoa de bem, conforme define o Espírito François Nicolas Madeleine em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. As outras virtudes teologais são a fé e a caridade. Para Sócrates, aquele que dizia, só sei que nada sei, existem 4 virtudes fundamentais, também denominadas virtudes cardeais. São virtudes consideradas essenciais, porque representam a chave para a conquista das outras virtudes. As virtudes cardeais são a sabedoria, a coragem, a moderação e a justiça. Como nosso foco é a virtude teologal, esperança, nós vamos a ela. Para o Espiritismo, não há dúvida de que devemos depositar irrestrita confiança em Jesus, mas ensina que cabe a cada um fazer a sua parte para evoluir. A evolução é íntima e pessoal, cada um faz a sua. E de acordo com a filosofia, a esperança é mais uma emoção que uma virtude. Esperança é a capacidade de entregar-se nas mãos do Cristo, aguardando o futuro, sem medo e sem temor. Não devemos abandonar a esperança em qualquer situação e nem em desespero, porque as aflições são transitórias
e tem como finalidade nos fazer acordar do comodismo ou edificar as pedras tombadas que estavam em erro. Não importa o problema, é preciso desligar do pessimismo e do desânimo. A vida pede mãos que lutem, seja de que espécie for a provação que nos amargure a alma. Continuemos trabalhando na sustentação do bem geral. E vamos ter a certeza que o amor é um sol a brilhar para todos e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. E tem aqui uma historinha que eu acredito que todos conheçam, a maioria deve conhecer. Estava acontecendo uma tragédia e uma pessoa ficou esperando, aguardando. Passaram os amigos dela e falaram: vamos para o abrigo. Falaram: eu confio em Deus, estou esperança que você saia salvo. Vou esperar. E a água, enchente, né? A água começa a subir. Ele sobe no muro, passa no barco. Vamos para um abrigo. Eu não tenho esperança em Deus que você salve. A água sobe mais, ele sobe na casa. Aí vem o helicóptero. Vamos para um abrigo. Ele fala: tenho esperança em Deus, Deus vai me salvar. Aí a casa cai. De repente ele dá de cara com Deus: você não ia me salvar? Meu filho, eu te mandei 3 oportunidades. A primeira foram seus amigos. O segundo foi o barco. E a terceira oportunidade foi o helicóptero. Você tinha esperança, não tinha? Tinha. Pois então, a esperança também precisa de ação. Se não agir, não adianta nada a esperança. E aqui Emmanuel, no livro da Esperança, diz: clamas que não encontraste a felicidade no mundo, quando o mundo te inclui entre aqueles de quem espera a cooperação para construir a própria felicidade. Nós não viemos ao mundo só em busca da felicidade. Nós viemos para deixar esse mundo mais feliz. Com as nossas queixas, só vamos deixar pior. O mundo espera de nós que deixemos a paisagem mais bonita. Continua Emmanuel: quando atingiste o diminuto porto do berço, com a fadiga da ave que tomba inerme, depois de haver planado longo tempo sobre mares enormes, embora chorasses, construías com teus vagidos a alegria e as esperanças dos pais que te acolhiam, entusiasmados e jubilosos, para seres em casa o esteio da segurança. Nós não nos lembramos, felizmente, né, de como nós procuramos os nossos pais para nos reencarnarmos. Depois de termos planado e escolhido os nossos genitores, entre os que se apresentaram, eles sabiam que nós não éramos, eu não era grande coisa, né? Mas mesmo assim nós fomos acolhidos. E fomos a alegria e a esperança dos nossos pais. Continuamos sendo. Nossos choros avisavam a eles que estavam ali necessitados de carinho, necessitados de alguma coisa, e nós tínhamos a esperança de que seríamos atendidos. Emmanuel continua: alcançaste o verde refúgio da meninice, embora mostrasses a inconsciência afável da infância, foste para os mestres que te afagaram na escola a promessa viva de luz e realização que lhes emblemava o porvir. Então crescemos, atingimos a meninice, a idade escolar, e fomos matriculados numa escola. Nossos pais nos levaram, e aí nós éramos para os professores e professoras a esperança de uma pessoa grande, não só em estatura, mas em conhecimento também. E melhorávamos, nós tínhamos a certeza de que nos melhorávamos dia após dia. Emmanuel continua: chegaste ao róseo distrito da juventude, e apesar da inexperiência em que te exploravam todos os sonhos,
Os dirigentes de serviço da profissão que abraçastes contavam contigo para dignificar o trabalho e clarear os caminhos. E aí vem o primeiro emprego. Jovens aprendizes, cheios de energia, nós vamos trabalhar. Somos recém-ingressos no mercado de trabalho. Esperamos conseguir bons salários, nos empenhamos em agradar. Somos a esperança de crescimento da empresa e na empresa. Continuamos crescendo e esperando. Emmanuel nos diz: constituíste um lar próprio e não obstante tateastes os domínios da responsabilidade em meio de flores e aspirações. Espíritos afeiçoados e amigos te aguardavam, generoso concurso para se corporificarem na condição de teus filhos através da reencarnação. Aí, depois de nós já termos passado, termos nascido, reencarnado, passado pela meninice, passado pela juventude, somos adultos. Vamos formar um novo lar. E vêm os nossos filhos que nos escolheram, que nós escolhemos, nessa fila da reencarnação, que não é fácil, nós escolhemos esses filhos. O dia espera a noite e a noite espera o dia. A vida não para. Formamos a família. Temos filhos que, assim como nós, têm esperanças, esperavam por nós na fila das reencarnações. Continua Emmanuel. Penetrastes os círculos da fé renovadora que te honra os anseios de perfeição espiritual, e se bem que externasses imediata necessidade de esclarecimento e socorro, companheiros de ideal saudaram-te a presença, na certeza de teu apoio ao levantamento das iniciativas mais nobres. Aí, quando nós buscamos por algo que nos conforte, nós sempre buscamos uma casa religiosa. E sempre vamos encontrar os amigos devotados que nos esperavam. Eles nos dão coragem, nos dão esperança, nos dão força, porque muitos de nós, quando chegam numa casa, chega cheio de dúvidas e cheio de temores. Continua Emmanuel: casa que habitas, campo que lavras, plano que arquitetas e obras que edificas, solicitam-te paz e trabalho. Amigos que te ouvem, rogam-te bom ânimo. E são formas que a divindade coloca em nossos caminhos, nos mostrando que não estamos sozinhos. Nós sempre vamos ter alguém nos esperando, que podemos ajudar e espalhar a esperança. São esses amigos que sempre nos levantam o nosso ânimo. Doentes que te buscam, suspiram por melhoras. Muitos de nós vamos receber doentes que vão pedir para nós que os ajudemos. E quando nós olhamos ao nosso redor, vemos que as nossas dores são pequenas comparadas com as que afligem nossos semelhantes. Nós vivemos muito, olhando muito para nós mesmos, cultivando as nossas dores, esquecendo que tem outras dores maiores que a nossa. Amigos que te rodeiam, pedem-te amparo e compreensão, para que lhes acrescentes a coragem. Na parábola do samaritano, o doutor da lei pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus conta a história do samaritano. E agora nós perguntamos: quem é o meu próximo? Meu próximo mais próximo está na nossa família. O meu próximo mais próximo está ali na esquina. Meu próximo mais próximo vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo.
Meu próximo, mais próximo, é aquele que precisa do nosso auxílio naquele instante, naquela hora. Coisas que te cercam requisitam-te proteção e entendimento para que se lhes aprimore o dom de servir. Tudo é ansiosa expectativa ao redor de teus passos, é o que diz Emmanuel. As pessoas sempre esperam de nós que nós as amparemos e devemos fazer, porque ao redor de nós tudo é ansiosa expectativa. Emmanuel, finalizando, diz: não maldigas a terra que te abençoa. Afirma que esperas em vão pelo auxílio do mundo. Entretanto, é o mundo que espera confiantemente em ti. Não fiquemos à espera de que o mundo melhore, pois o mundo espera de nós que continuemos a nossa edificação. E essa nossa edificação vai ajudar a edificar o mundo. O mundo não é além da linha do Equador, não é além dos oceanos. O mundo nosso é esse que está ao nosso redor. A partir do instante que nós melhoramos o nosso mundo interior, nós já estamos melhorando os mundos exteriores que nos rodeiam. Além de Emmanuel, nós fomos buscar em Viana de Carvalho, na obra Falando a Terra, com o título de Esperança, um belo ensinamento também. Se à noite esses ensinamentos são tão poéticos que às vezes eu me arrepio, e sempre me arrepio. Se à noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que parece irremediável. Viana de Carvalho vai buscar na natureza os exemplos para nós, para nos levantar da moral. Ele diz à noite: enquanto a sombra se estende ao longo do caminho e a ventania sopra qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante ao encontro do novo dia. Os sofrimentos para nós são uma sombra, nós ficamos muito lastimando. É o que Viana de Carvalho nos diz: tem uma luz brilhando, tem uma estrela brilhando, sigamos essa estrela. Aí ele diz: não pode? Tremem os pés sob o fardo da aflição? Ficaram rijas as fibras da alma? Não consegue nutrir um novo sonho? Ergam na prece a esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Viana de Carvalho nos diz para fazermos uma prece a esse gênio da luz que ele denomina como esperança, porque ela vai nos trazer ver um futuro radioso. Recolha-se a oração e ela virá, doce, infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semimortas. Ele compara a esperança a uma enfermeira que vem curar os nossos corações. E essa enfermeira nós estamos sempre procurando, precisando e procurando dela. E levantar essas nossas energias desgastadas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. A esperança vai nos mostrar algum caminho a seguir. Se nós ficarmos desalentados, nós não teremos nenhum caminho a seguir. Não o embote com o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. É o que Viana de Carvalho nos recomenda. Então, não fiquemos parados, inertes, esperando a corrosão pelo sofrimento. Se nós ficarmos batendo no sofrimento, ele vai nos corroer ainda mais. Por isso, aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. A esperança é esse gênio amigo e vai apresentar sugestões para melhorias. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua,
os favores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que até agora você não conseguirá ver. Aí quando nós saímos de nós mesmos, quando nós começamos a olhar ao nosso redor, nós começamos a ver o sofrimento das outras pessoas, as dores maiores que esses corações que cruzam conosco e nós não vemos. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, a nossa dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas de seres mais humildes, dos seres mais humildes da terra. Uma força que nós não sabemos traduzir, essa esperança vem para nós quando nós ajudamos aqueles que estão ao nosso redor. Continua virando, nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre da impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção e estilete da enfermidade. Saibamos entender a esperança. Felizes daqueles que lhe guardam a sublime claridade no hino do Espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. A ciência da paz. Que ciência que é essa? É a paz, ciência. Nós vemos no supermercado agora as filas preferenciais. Os idosos, as pessoas com deficiência, tem não só no supermercado, mas no supermercado é onde a maioria das pessoas vão. Nós podemos falar nos bancos, mas tem pessoas que nem ao banco vão mais. Nós vemos que aqueles que preferem as filas preferenciais são os que não têm paciência, são os que não têm esperança. Se a lei, os governos deram essa prerrogativa, por que não cultivar a esperança e a paciência? Preste atenção para ver, na próxima vez que forem no supermercado, todos aqueles que vão para a fila dos preferenciais são aqueles que não têm paciência, são aqueles que não têm esperança. Se a gente ficar esperando calmamente, a nossa hora chega. Nós vamos ter que pagar mesmo, né? Então, não precisa desse desespero. Espera, diz a noite, o dia voltará. Sempre uma coisa vai vir após outra. Espera, clama a semente, o fruto não tarde. Já pensou se a semente não tivesse esperança? Não teríamos nenhum fruto. Espera, anuncia a justiça, e tudo recomporei. E Viana de Carvalho termina sua mensagem assim: bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. A esperança nos ensina a servir, nos ensina a esperar, nos ensina a ensinar, porque a gente até então não sabia nem para nós. Como a gente vai ensinar uma coisa que a gente não sabe? Sem ter esperança, não temos como ensinar. Lembra-te de que pode ser, ainda hoje, o raciocínio para os que se dementaram na invigilância, o apoio dos que tropeçam na sombra, o socorro aos peregrinos da estrada que a penúria recolhe das pedreiras do sofrimento, o amparo dos que choram no desespero e a voz que se levante para a defesa de injustiçados e desvalidos. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante, e se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite, dentro dos olhos, entrega as próprias mãos nas mãos de Jesus e prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de amanhã Deus nos trará um novo dia.
Muitas vezes a aflição é sinônimo de nossa própria intemperança mental, à frente das abençoadas lições da vida. Façamos, nas circunstâncias difíceis, o melhor que pudermos, sem o risco de perder a paz interior que garante o equilíbrio. Saibamos entender para auxiliar. Por mais escura que seja a noite, o sol voltará ao alvorecer. E por mais complicada ou sombria se nos faça a senda de provas, é preciso lembrar que para transpô-las todos temos em nós e por nós a luz de Deus. A esperança é o apoio dos fracos e dos fortes, dos pobres e dos ricos, dos poderosos e dos necessitados. A esperança é uma mensageira divina que, diante da inclemência do inverno, quando tudo gela, nos mostra que o verdor da primavera se aproxima, que o escaldante calor do verão vai dar lugar a um outono refrescante. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1. Agradeço a atenção de todos. Passamos agora a nossa prece de encerramento. Aqueles que quiserem, puderem, cerrar os seus olhos, já com o pensamento elevado em Deus e em Jesus. Vamos agradecer os ensinamentos que tivemos essa noite. Agradecer a inspiração, a intuição, as bênçãos que nós todos recebemos. Agradecer também para que tenhamos sempre uma nova lição a cada dia e que tenhamos a esperança de que sempre estaremos caminhando para frente, em busca de uma manhã melhor. Agradecido, Senhor, pedimos que acompanhe aos nossos lares. E assim seja.